Seja bem-vindo ao canal Analisando Crânios. Desde pequeno, eu cresci com essa capacidade de gravar as pessoas mais pelo formato de crânio do que necessariamente pelo nome delas. Entendendo que esse padrão existe, eu comecei a fazer a engenharia reversa da condição humana, estudando neurociência e vários outros conhecimentos que buscam entender a condição de um indivíduo dentro de um corpo que é controlado por um cérebro. Depois de muitos anos aplicando esse tipo de conhecimento, eu pude transformar em técnica e hoje eu estou difundindo para você aqui na internet. Eu quero te lembrar que todo o conteúdo do canal é baseado em uma análise que vem sendo construída há quase 2 décadas. Por isso, não tome como referência frenologia ou qualquer outro tipo de análise que você viu no passado. O volume de dados que nós tínhamos para processar, a quantidade de ciências acessíveis, a quantidade de conhecimento que veio para trás, nem se compara com os tempos de hoje. Por isso, esse tipo de análise é totalmente exclusiva dos estudos que eu venho fazendo, principalmente para ajudar homens a entender sua própria condição e as ferramentas que eles têm em mão para ir para campo performando da melhor maneira possível. Existem pessoas que são muito boas com o corpo, são muito sensitivas, ótimas com os 5 sentidos. Existem pessoas que transitam dentro do campo filosófico, criativo e espiritual. E existem pessoas que são mais do campo lógico. No meio disso tudo, existe o híbrido, que transita entre as 3 camadas. Por isso, se você ainda não é membro do canal, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para ser notificado todas as vezes que um vídeo novo sair. O futebol é um dos esportes mais populares no mundo. Além de exigir uma certa capacidade física, geralmente os jogadores têm muita percepção, velocidade de pensamento e também jogam em equipe. Hoje eu vou analisar o crânio de Mbappé, um grande atacante do futebol francês, um cara diferenciado em campo, que quando eu comecei a ver um pouco da performance dele, eu fiquei realmente impressionado. Me parece que desde a infância Mbappé é treinado para atuar nesse esporte, né? Aos 18 anos ali ele ganhou bastante destaque, é um cara diferenciado. Se você é brasileiro, nasceu na década de 80, 90, você já deve ter visto muito futebol na TV, mesmo que de forma indireta. Por mais que você não curta, o futebol esteve ali sempre nos lares das pessoas, na casa de um amigo, de um vizinho, seu pai talvez assistia futebol. E por muito tempo o Brasil foi pioneiro. A gente sempre exportou grandes jogadores para o mundo, né? Se você olhar para o Mbappé, ele tem cara até de brasileiro, né? Ele lembra muitos caras que você já deve ter visto aí na rua. Então eu vou falar um pouquinho mais desse formato de crânio hoje. Recentemente eu analisei o crânio do Neymar, apontei algumas competências e capacidades que estão presentes no Neymar ali, que provavelmente você vai perceber também no Mbappé. E você vai perceber também algumas competências e capacidades que estão no Mbappé que você não vai ver no Neymar. De qualquer forma, esse cara é um cara diferenciado. Ele é bom, né? Ele tem uma certa velocidade, tanto de pensamento quanto com o corpo, é criativo, tem uma capacidade ali de realmente fazer muito com muito pouco em campo. 5 sentidos bem aflorados, né? Então, só quero te lembrar que esse canal é o primeiro canal do mundo analisando capacidades e competências e identificando através do formato de crânio essas características, né? É possível você, através do formato de crânio, a distribuição neural da pessoa, através daquele design ali, você identificar potenciais. Parte é o que a pessoa já foi abençoada na sua estrutura, a outra parte é o investimento de tempo que ela coloca em cima disso. Então não adianta o cara ter o crânio que o Mbappé tem e ficar parado a vida inteira, né? Uma coisa é a capacidade natural, outra coisa é a performance. É o tempo que você gastou aprimorando essa máquina aí que você controla. Seu corpo não é você, essa figura que você olha no espelho não é você. Isso aí é um mecanismo que está aí para te servir. Você é um indivíduo espiritual por trás de um cérebro que controla um corpo. Isso é uma verdade absoluta. Assim como o sol nasce todos os dias, assim também está estruturada a sua condição, né? Então, cada indivíduo nessa terra, ele tem sua performance, ele tem sua capacidade.
Quanto mais você consegue compreender isso, melhor você vai controlar esse mecanismo aí. Mais você vai poder gastar tempo com coisas que te dão, além de prazer, te dão resultado também. Então existem pessoas que são boas com força, existem pessoas que são boas com resistência, existem pessoas que são boas com velocidade, com percepção, com os 5 sentidos e por aí vai, né? Então, vamos analisar um pouquinho aqui o crânio de Mbappé, começando pelo formato de testa. Você vai perceber que, diferente do Neymar, o Mbappé ele tem uma testa quadrada em rampa, né? Lembra que eu falo da testa quadrada em rampa? Que é a mescla de lógica e sensibilidade. Quanto mais puxada essa testa para trás, mais velocidade de pensamento. Existe a lógica rápida e a lógica matemática. A lógica rápida é aquela lógica que você faz com um volume limitado de dados, priorizando a velocidade. São pessoas que pensam rápido, né? Então você vai perceber em campo que ele é um cara que, mesmo olhando para a bola, ele está percebendo tudo ao redor e ele está tomando várias decisões ao mesmo tempo, se virando, né, até em cima da hora em muitos momentos. Então é um cara de uma percepção aguçada, uma velocidade de pensamento rápido. Quando está em campo, sua performance mental prioriza agilidade, velocidade. Característica muito comum de atacantes no futebol, né? Se você parar para pensar, os atacantes no futebol, eles não costumam ter o trabalho de trazer a bola lá da zaga até dentro do gol do adversário. Geralmente eles estão recebendo a bola de alguém. Então o papel principal deles é fazer esse intermediário, é furar a defesa. A defesa geralmente é mais numerosa do que o ataque, né? O atacante ele geralmente já está na desvantagem. Então, por estar na desvantagem, ele precisa achar formas criativas, formas rápidas para conseguir driblar isso, né? Não necessariamente por estar em um volume menor de jogadores ali no ataque, que isso os deixa em uma posição de muita dificuldade. Não, eles acabam sendo extremamente adaptativos, né? Acabam adquirindo capacidades que os permite realmente driblar isso, né? Então, se eu tivesse que definir o papel de um atacante, fazer muito com muito pouco. Um atacante consegue fazer um estrago gigantesco no jogo. Ele pode estar sendo marcado por 4, por 5, mas dependendo da situação, da condição dele ali, ele realmente consegue fazer muito com muito pouco, né? Então, muitos atacantes brasileiros aí, você já deve ter percebido que fizeram milagres em campo, né? Desde Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno e por aí vai, né? Você olha para o Pelé jogando, por exemplo, olha para o Romário. É sensacional o jogo desses caras. É incrível como às vezes os caras passavam por 4, 5 jogadores ali da zaga, levavam a bola lá dentro do gol, né? Então, velocidade de pensamento é uma prioridade para um atacante. Isso é uma característica muito comum entre os melhores, tá? Não são todos os atacantes que vão ter essa característica, mas muito provavelmente os melhores, eles acabam tendo isso um pouco mais acentuado. Então, testa quadrada em rampa, quanto mais puxada para trás, menos lógica, né? Lógica matemática, mais lógica rápida. Pensar e agir rapidamente. Eu já fiz análise de lutadores aí também, no UFC, no boxe, e você vai perceber eu falando um pouco mais sobre esse tipo de testa, né? Quanto mais reduzida, mais a pessoa consegue ter os 5 sentidos aflorados, o processamento em cima dos 5 sentidos acaba sendo mais aflorado, a capacidade lógica acaba sendo um pouco mais reduzida. Pessoas que são extremamente lógicas, elas são péssimas para a luta. Pessoas que não são tão lógicas, elas são melhores para ambiente hostil, para terreno, para pressão física, dor, né? Então, uma coisa é você capturar com os seus 5 sentidos. Outra coisa é a velocidade de processamento com esses 5 sentidos. Então você vai perceber que a testa dele é reduzida e os 5 sentidos são muito aflorados, né? Ó, olha o tamanho do nariz, olha o buraco, né? Vamos falar do nariz rapidamente? Os captadores, né, nos nossos 5 sentidos, tato, olfato, paladar, visão e audição, eles têm principalmente o objetivo de capturar o mundo externo, processar dados do mundo externo e jogar para o nosso mundo interno, a nossa geografia interna.
Então, um nariz que geralmente é grande com um buraco mais largo, ele geralmente está capturando mais partículas de cheiro no ar e está puxando mais oxigênio para dentro da estrutura, né, do que narizes que são menores, são com um buraco mais apertado. Então você vai perceber aqui, ó, neurocrânio, a parte de cima do crânio, é menor do que o viscerocrânio, a parte de baixo do crânio, né? A parte neural é a parte de cima. A parte mecânica vem da linha dos olhos para baixo. Então, os 5 sentidos e o corpo acabam ficando aqui nessa parte de baixo. Nariz um pouco mais aguçado, com buracos mais largos, né? Respiração bem elevada, partículas de cheiro no ar. Provavelmente ele é um cara que sente cheiro muito bem, né? Olha só como aqui o maxilar dele também é grande, ó. Tá vendo? Os guerreiros antigos, os homens da caverna, sobreviventes, geralmente eles tinham essa parte da cabeça maior, né? Justamente porque eram homens de caça. Priorizavam mais a atitude, a ação, eram melhores para agir do que necessariamente para pensar. Olha que loucura, né? Então é um cara com capacidades muito boas para caça, para velocidade, para percepção rápida, processar o mundo externo e agir em sequência, do que necessariamente fazer lógica matemática. Ele dificilmente seria um grande astrofísico, dificilmente seria um grande matemático, um químico. Ele é um cara que a estrutura dele já puxa para ser bom com o corpo e com os 5 sentidos. Então, assistindo alguns jogos aí, assistindo algumas jogadas dele, você vai perceber o que eu estou falando. Velocidade de pensamento, velocidade para agir com o corpo, que eu vou falar um pouco mais da nuca ali depois, né? Uma percepção bem aguçada. Ele pensa e age muito rapidamente. É uma ótima característica para agir com o corpo, para o esporte, por exemplo, né? Então, é um formato de testa aí que acaba puxando bastante para isso, tá? Facilidade para pensar rapidamente. Elimina a maioria dos dados, a maioria das besteiras, né? Coisas que fariam ele perder tempo para pensar, e ele se foca naquele pouco que faz muito, né? Então, velocidade de raciocínio, né? Os 5 sentidos acabam se aflorando bastante. Olha só a diferença entre a parte de cima do crânio e a parte de baixo. A gente vive uma época maravilhosa onde o formato de crânio que você tem, não importa qual seja, se você entende suas capacidades e competências, você consegue se direcionar para a sua performance natural. Se existe uma zona de conforto que faz muito bem para o ser humano, é trabalhar em cima de suas próprias capacidades, capacidades que já estão ali. Uma coisa é a capacidade que você tem, outra coisa é o trabalho que você faz em cima disso, né? Então, testa reduzida, puxada para trás, ela é quadrada e ela é em rampa, dá a capacidade de raciocínio lógico rápido / sensibilidade. Provavelmente é um cara que é bom para dor, pressão física, escassez de recurso, desconforto. Se ele tiver que ir para uma mata fechada, se ele tiver que ir para o deserto, ele geralmente tem mais capacidade de resistência do que um cara com uma testa muito quadradona e muito grande, né? Uma testa muito quadrada e grande passaria aqui, ó, linha da boca e dos olhos até o topo da cabeça, a testa dele seria aqui, ó. Tá vendo? Viria nessa linha aqui, ó. Seria mais volumosa aqui na frente. Como é mais reduzida, acaba ganhando mais capacidade para essas questões que eu citei. Pressão física, dor, escassez de recurso, desconforto. É um cara que consegue se levar a certos limites. Por isso que ele consegue realmente esticar em campo. Não só driblar, mas correr, chutar rapidamente, pensar rapidamente. A bola veio para ele. Ele lida com as situações que tem que lidar sem ficar pensando muito, né? Por estar treinando há muito tempo, desde a infância, é um cara que exercitou isso tanto que é como se fosse andar de bicicleta. Essas competências já estão ali como se estivessem operando no talo. É como se o cérebro dele já fizesse isso por ele, né, naturalmente. Ele não se esforça tanto para ser quem ele é. Ele se esforça para sempre se manter bom, treinando, colocando ali a sua performance em dia.
mas mentalmente é um cara que já tem muita competência para isso e trabalhou em cima disso, né? Então, isso é um detalhe bem interessante. Eu vou conectar um pouco também esses dados que eu trouxe com os 5 sentidos dele aqui, ó. Testa mais reduzida, geralmente a pessoa processa bem com os 5 sentidos. Processa, não capta. A captação está mais ligada aqui com a nuca. Mas olha só como não só o nariz, mas o olho, a orelha dele é média para pequena, a boca dele já é grande. Se eu tivesse que arriscar, dos 5 sentidos que ele tem, os olhos, o nariz e a boca, né, a visão, o olfato e o paladar são muito aguçados. Além disso, também o tato dele deve ser bom. A audição já deve ser um pouquinho mais reduzida. Ele já não deve, de todas as competências que ele tem, tato, olfato, paladar, visão e audição, provavelmente a audição dele é a que menos opera, é a menos eficiente. Tá? Não estou dizendo que é ineficiente, não. Só não é tão eficiente quanto os outros sentidos. Os olhos humanos, eles são muito importantes. Praticamente é o que dos 5 sentidos, é o que mais processa, é o que mais captura dados, é o que mais acumula no nosso armazenamento, né? Os nossos olhos, eles trazem mais confiança para nossa mente do que necessariamente os outros sentidos. É diferente você ver um cachorro vindo latindo para o seu lado. Você pode não estar escutando o som desse cachorro latindo, mas se você vê a cara dele, a postura, a velocidade que ele está vindo, ele te olhando, você tem mais motivos para validar que aquele cachorro vai te atacar do que necessariamente você estar de costa e só ouvir um cachorro latindo. Os nossos olhos, eles são mais confiáveis para a nossa mente do que necessariamente os nossos ouvidos, o nosso nariz, a nossa boca. Então, dos 5 sentidos, os olhos, eles são os que a nossa mente mais confia. Depois vem audição, olfato, paladar e tato vem por último. O nosso cérebro, ele quer primeiro validar a distância, porque ele sempre está medindo entre hostil, não hostil, bom, ruim, do que necessariamente chegar perto para tocar, para sentir gosto, né? O cheiro é como se tivesse uma ordem de prioridade. Primeiro, confia nos olhos, depois confia na audição, depois confie no olfato, em seguida toque e coma, sabe? É como se o nosso cérebro tivesse uma ordem de prioridade, manter a distância primeiro das coisas, né? Validar de longe, pronto, pode chegar perto? Beleza, aí a gente pode tocar, aí a gente pode... Né? O cheiro é quando a gente está chegando perto daquela coisa, o cheiro já começa a dar mais dados para a gente. A gente só chega a pôr uma coisa dentro da nossa boca quando a gente realmente confia, né? Quando a gente deixa aquilo entrar no nosso sistema. É como se o paladar ele fosse o último dos sentidos, um dos sentidos mais perigosos de se processar, porque você pode ser envenenado, pode acontecer coisas contigo dentro do seu sistema. Então os olhos, eles conseguem validar a distância, o máximo de distância possível. É diferente de você olhar para um tigre e saber que ele está ali, do que necessariamente ouvi-lo ou sentir o cheiro dele. A nossa mente vai confiar mais na visão do que nos outros sentidos. Então, você vai perceber aqui que os 5 sentidos dele provavelmente são muito aguçados, sendo que dos 5 sentidos, 3 deles são muito fortes. Visão, olfato e paladar, né, que está muito próximo do tato. O tato deve ser muito forte, porque desde pequeno ele é um cara que está treinando futebol. Então, futebol e tato é uma coisa muito forte, né? Assim, é uma ligação muito forte que tem ali. O cara que é bom no tato, que é bom em sentir, né, botar a pressão certa, domínio de bola, por exemplo, a bola chega para você numa certa velocidade, né, a sua capacidade de domínio ali está muito ligado ao controle do mecanismo e ao tato. Olha que louco, né? Então, só deixando esses pequenos dados aqui para você saber, né? Testa mais reduzida, ela é quadrada em rampa, bem puxada para trás, dá muita capacidade de processamento com os 5 sentidos. Uma coisa é os sentidos capturarem os dados ao redor, outra coisa é você agir em cima desses dados, né? Então, Mbappé é um cara de velocidade de pensamento muito rápida, até mais rápida do que o Neymar.
O Neymar, ele tem um certo volume na testa dele, é uma testa quebrada que eu chamo, né? Tipo um joelho. Então ali ainda existe alguma massa. O Mbappé, ele é um cara que consegue pensar mais rapidamente ainda. Agora, não vou te dizer que ele consegue agir mais rapidamente. Uma coisa é a velocidade de pensamento dele, que só ele vai conseguir validar, só ele consegue sentir. A gente que está de fora não está dentro da cabeça dele, né? Mas na hora de agir também é necessário que o corpo seja eficiente. Então agora eu vou falar um pouquinho mais da nuca média, nuca de velocista. Entre ele e o Neymar, a diferença é o formato de testa, principalmente. Tá? Os 5 sentidos acabam se aflorando mais. Pode olhar para a cara do Neymar aí. Você vai perceber que o Neymar não tem um carão assim, ó. O Neymar, ele tem um crânio um pouco mais híbrido, então o rosto dele diminui um pouco mais. O Mbappé já tem um rosto maior. Ele já tem os 5 sentidos mais aflorados do que o Neymar. Olha que interessante. Porque a testa é mais reduzida, né? Então essa é uma das principais diferenças no crânio dos dois aí, só para você comparar. Tem um vídeo aí do Neymar no canal, né? Eu analisei o crânio dele e você vai conseguir comparar depois. Agora eu vou falar um pouquinho mais sobre o formato de nuca média, né? Lembra que eu falei que uma coisa é capturar, outra coisa é processar. Então, esse tipo de nuca aqui é nuca de velocista, né? Os velocistas, pode dar uma olhada aí nos grandes velocistas, tá? Eu gosto sempre de citar como exemplo de velocista o Usain Bolt. O Usain Bolt é um cara com esse tipo de nuca aqui, ó. Alex Poitin também é um cara com esse perfil de nuca. John Jones, né? Anderson Silva. Tem muito... Cara, é um dos formatos de nuca mais presentes no futebol. Você vai ver eu citando isso aqui sempre quando eu analisar pessoas no futebol. Grandes jogadores, geralmente eles têm esse tipo de nuca. Não é a nuca mais longa, aquela nuca de queniano, de etíope, o cara que corre longas distâncias, esforço repetitivo, né? Não é esse tipo de nuca. Também não é aquela nuca super reta, né? Muito curta. Não. É uma nuca que está entre esses dois mundos. Ao mesmo tempo, essa pessoa consegue ter uma certa força, ela também consegue ter resistência, gera velocidade. Por isso que eu chamo de nuca de velocista, é nuca média. A pessoa consegue realmente projetar o corpo com uma velocidade maior, né? Prioriza a velocidade, esse tipo de nuca aí. Então pode olhar entre os velocistas, os melhores, tem nuca média. Tá, os que estão se destacando ali, os caras que estão no topo. Não estou falando de uma pessoa que quer praticar o esporte de velocidade e se põe ali. Não, a maioria das pessoas não se conhecem. Então, por não se conhecer, não entender da própria estrutura, acabam escolhendo esportes, modalidades que às vezes nem bate com elas. Então você vai ver todo tipo de nuca em todo tipo de esporte. Agora, os melhores, eles se destacam porque parte é capacidade natural e parte é o trabalho que eles estão fazendo em cima, né? Então é como se fosse parte genética, parte treino. Tá? Se você pensa que é só treino, pronto, você já não está processando da forma correta. Se você pensa que é só genética, que esse cara aqui foi só abençoado, também você não está processando a realidade. Agora, quando você compreende que uma parte é os dons, as bênçãos que a gente recebe, a outra parte é o trabalho que a gente tem em cima disso, aí sim, aí você já está entendendo o game, né? Então, nuca de velocista. Geralmente mescla força e velocidade. O centro do corpo é mais maçudo, as pontas são mais finas. É como se o centro do corpo fosse um motor, uma máquina, tem força ali, mas as pontas são finas porque o esforço que o centro do corpo faz com pontas finas acaba permitindo com que braços e pernas se movam mais rapidamente. Então ele tem força e ele tem resistência, o que gera velocidade. Pontas finas, centro do corpo mais grosso. Eu não conferi a altura desse cara aqui. Depois até deixa nos comentários aí. Eu vou até verificar depois desse vídeo. Perdão. Eu geralmente não faço um estudo aprofundado sobre a vida do cara. O objetivo desse tipo de análise que eu estou construindo há quase 2 décadas é validar muitos dados com muito pouco. A nossa estética, o nosso visual, ela realmente consegue entregar muito da nossa performance. Pode olhar para os animais da natureza.
pode olhar para as árvores, para os vegetais, tudo aquilo ali tem um certo design. E esse design está entregando a capacidade daquilo. Então vamos olhar para um tigre. Qual a diferença de um urso, um tigre, um guepardo e um peixe? Né? O ambiente que eles vivem. O ambiente que eles vivem acaba moldando muito da estrutura deles. Os animais são literalmente a geografia e o clima que eles estão vivendo. É diferente você olhar para um puma de um lugar mais quente e um puma de um lugar mais frio. É diferente você olhar para um urso que vive no frio, na neve, e um urso que vive nas montanhas em um certo clima, um urso de baixada, né? Existe uma certa diferença entre eles, tanto na cor, na estrutura, na força, as garras que eles têm. Tudo isso se adapta ao ambiente. Os animais são os seres mais adaptáveis aos ambientes. O ser humano, ele tem uma parte animal, ele tem uma parte lógica, ele tem uma parte espiritual, né, filosófica, criativa. Então nós não somos tão adaptativos fisicamente quanto os animais, mas mentalmente nós somos muito adaptativos. Né? Onde coloca o ser humano, ele se adapta. Agora, se você tira um urso do calor e coloca ele no frio, não quer dizer que ele vai sobreviver. Se você tira um peixe e põe fora da água, não quer dizer que ele vai sobreviver. Se você pega um puma do calor e coloca ele nas montanhas, né, do Chile ali, em algum lugar, você já vai perceber que ele vai ter dificuldade para caçar. Né? Dá uma olhada aí depois num puma da neve caçando. Você vai ver como é diferente de um puma da planície, um puma de lugares quentes. O puma da neve, ele consegue se arrebentar inteiro nas pedras e continuar vivo ali, sabe? Existe um tipo de camada de gordura, existe uma estrutura nele ali que o permite caçar animais em pedras, no gelo, em alturas, né? Então tem puma aí que cata o bicho ali e sai rolando montanha abaixo, e lá embaixo ele tá com a presa na boca, sabe? O bicho caça na montanha. É diferente, entendeu? Então, falando um pouquinho aqui mais sobre a nossa estrutura, né? Vou falar um pouquinho aqui sobre o topo de cabeça dele. Ele é um cara com um topo de cabeça elevado, ó. Lembra? Só não é muito em diagonal. Por isso que eu comentei do peso. Eu não tenho certeza do peso dele, né? Não vou abrir o Google aqui também para não estragar a imagem, mas provavelmente é um cara de estatura média, tá? Estatura média indo para alta, mas assim, deve ser de 1,70 m a 1,80 m, por ali. Não é igual o Alex Poitin, não é igual o Shaquille O'Neal, né? Pega os jogadores de basquete, por exemplo. A maioria, os mais altos, eles têm nuca em diagonal. Essa nuca aqui, ó, puxada em diagonal. Esse cara aqui não tem. Eu vou colocar algumas imagens aqui enquanto eu estou falando, que aí acaba facilitando bastante para você ver o que é uma nuca em diagonal, tá? Mas o interessante é que as pessoas mais rápidas, elas geralmente não têm tanta altura, né? Elas não podem ter. É mais desgastante, gasta mais energia você ser muito rápido e com uma certa habilidade para drible, né? Os caras que melhor driblam, eles não são os mais altos. Geralmente, no futebol, isso acontece bastante. É claro que vão haver pessoas altas que driblam bem, mas dá uma olhada aí, né? A maioria tem uma estatura mediana, né? Alguns puxam um pouco para a altura, mas geralmente é mediano ou baixinho. Olha para o Romário, olha para o Robinho, por exemplo, né? Dá uma olhada no Neymar. O Mbappé provavelmente segue por aí. O Mbappé deve ter a altura do Neymar, deve estar próximo ali, entendeu? Se ele fosse muito alto e muito maçudo, ele provavelmente não teria essa capacidade que tem. Essa velocidade, né? Tanto de pensamento quanto de movimento com o corpo. Então, existe uma estrutura aí eficiente, né? Ele não tem nuca em diagonal, assim como o Neymar, né? A nuca dele é mais de homem médio mesmo. Quando a nuca começa a faltar um pouco aqui em diagonal, já começa a ficar mais baixinho. É claro também que existem pessoas que fogem um pouco à regra, tá? Eu costumo dizer que de 20 a 10% das pessoas que eu analisar, existem alguns traços que vão fugir à regra. Mas geralmente a maioria das pessoas se encaixam nos padrões que eu estou trazendo aqui, a maioria esmagadora. Então,
a nuca não é em diagonal. Ele tem topo de cabeça elevado, né? Ó, se você perceber aqui, pegando da linha dos olhos e orelha até o topo, olha só como é puxado. Aí sim, ó, a parte de baixo do crânio, o viscerocrânio, começa a se igualar à parte de cima, né? Você começa a perceber que da linha dos olhos e orelha, o volume de massa que ele tem aqui em cima acaba se igualando um pouco com a parte de baixo. Se formos usar essa mesma métrica para a testa dele, a testa é muito menor do que o rosto, né? Mas da linha dos olhos e orelha até o topo da cabeça, aí sim ele já tem um volume maior, né? Dá uma analisada aí que você vai perceber. Então isso acaba gerando muita capacidade criativa, filosófica, espiritual. É um cara que, criatividade, eu não preciso citar, os caras que driblam, os caras que realmente fazem o que o Mbappé faz, o que o Neymar faz, o que o Romário fazia, geralmente são muito criativos em campo. Eles fazem coisas que a maioria dos outros jogadores não fariam, tá? Ronaldinho Gaúcho, por exemplo. Então, capacidade criativa, filosófica e espiritual. Principalmente na criatividade, ele deve ser um cara bem aguçado aí, né? Então, só para você conseguir analisar também. Voltando aqui um pouquinho mais a características do rosto dele, né? Então, você vai perceber que ele é um cara com um rosto um pouco comum até, né? Lembra um brasileiro. Interessante, né? Ele é francês, mas tem ali sua cultura, né? Veio de família de outros países, mas você vai perceber que ele é um cara com um rosto bem comum, né? Não tem muita coisa exagerada, não tem muito puxando muito para uma etnia ou outra. Então, geralmente, cara, a mistura de raças acaba mesclando, sabe? Tem raças que são muito criativas, tem raças que são mais físicas, tem raças que são mais lógicas. E hoje em dia, como a gente vive num mundo bem polarizado, com muitas pessoas de várias geografias diferentes se relacionando, acaba formando uma capacidade híbrida mundial, vamos dizer assim, né? Então, é um cara que tem características, traços ali, que lembra várias etnias, entendeu? Isso aqui é interessante. Então, proporção do rosto aqui, linha dos olhos e orelha até o topo da cabeça, massa equilibrada com o que tem da linha dos olhos abaixo. Agora, linha dos olhos e orelha até o final da testa, a testa já é bem reduzida. Como é puxada para trás, né, perde volume de massa, prioriza a velocidade de pensamento, não foca tanto na lógica matemática, aquela lógica precisa, que demora muito tempo para ser feita, né? Pensar muito. Não, ele não é um cara de ficar pensando muito. Provavelmente é mais instintivo. Os 5 sentidos dele puxam mais ele. Capacidade de reprodução alta também. A pessoa acaba sendo um pouco mais sexual, dependendo aí né, da cultura, dos costumes. Então essas pessoas costumam puxar um pouco para a libido, né? Costumam ter uma libido alta. Velocidade de pensamento, percepção. Só para você ter como dado aqui. Geralmente eu nunca falo tudo sobre todas as características que eu estou analisando, mas quando me chamam a atenção algumas coisas, eu cito sobre elas, né? No futuro vai ter o catálogo de crânios aí no canal que eu estou montando, e lá eu destrincho todos os dados que eu consigo ver. Os tipos de testa, tipo de nuca, tipo de topo, características cruzadas, que eu cruzo muito dado, né? E viscerocrânio, formato de corpo e por aí vai, né? O que me permite olhar para uma pessoa e rapidamente identificar capacidades e competências, muitas vezes até saber o que dizer para a pessoa na frequência dela. Tem pessoas que você não pode ficar usando muitas palavras na sua comunicação. Você tem que ser o mais rápido, breve possível. Tem pessoas que você precisa ser um pouco mais sofisticado na comunicação, né? Então, não só para a comunicação, mas para o contato, né, para a proximidade. Tem pessoas que se encantam mais com demonstrações, com presentes. Tem pessoas que se encantam mais simplesmente com palavras. Tem pessoas que se encantam mais com gestos físicos, né? Então, só para você que não está acostumado com o conteúdo do canal aí, dá uma analisada. Eu vou começar a analisar bastante aí jogadores de futebol e também outros esportes. Vou priorizar um pouquinho o esporte,
porque eu já percebi que a galera gosta mais, né? Então deixa aí também nos comentários quem que você quer que eu analise, né? Deixa aí para mim o que você está querendo. Vamos falar um pouquinho aqui do corpo dele agora, né? Lembra que eu te falei da nuca média? Nuca média geralmente mescla força e resistência, que acaba gerando um corpo de velocista, né? Então, olha só como a parte de cima do corpo dele tem uma certa massa. Não é um cara gigante, mas olha só, uma certa massa no centro. Ele não é magrelinho, sequinho. Antebraço tem um certo volume, vai chega. Não, perdão. O bíceps tem um certo volume, vai chegando na ponta do corpo. Olha como é fininho, lembra? Corpo de velocista, ó. Coxa tem um certo volume. Jogador de futebol geralmente tem um certo volume na coxa. Ó, chega na ponta, olha só como as canelas dele lembram as canelas do Neymar, né? Então, corpo de velocista, ó, coxa grossa, o centro do corpo tem volume, vai chegando nas pontas, fica mais fininho. É muito eficiente para velocidade. O centro do corpo projeta energia através das pontas, dos braços que são finos. Então, a mobilidade, a velocidade que esses braços e pernas se mexem é maior. É como se as coxas fossem pistões e as pontas, as canelas e os pés fossem rodas, né? Então, bomba ali, faz aquilo ali se mover da melhor maneira possível, né? Mais rápido. O corpo de velocista ele é mais eficiente para velocidade do que o corpo de maratonista. O maratonista ele é mais para resistência, o homem de carga é mais para força bruta. O homem de carga ele é um dos que menos consegue correr, um dos que menos conseguem resistir à escassez de recurso, pressão, dor física, esporte de repetição. Maratona e futebol são esportes que homens de carga não têm o costume de fazer. Dificilmente você vai ver um atacante de um dos melhores times da Europa, por exemplo, países árabes, Brasil, dificilmente você vai ver um daqueles bodybuilders sendo um dos melhores atacantes, tá? Dificilmente você vai ver um cara com características de lutador de sumô no ataque no futebol. Agora você vai conseguir ver um cara com característica de maratonista, mas principalmente velocista. Os velocistas são os mais comuns entre os melhores jogadores, tá? Porque realmente é um perfil que bate bastante, né? Então, essa foi a análise do nosso querido Mbappé, né? É um cara aí diferenciado em campo, vale a pena você assistir algumas jogadas dele, dá um Google, dá uma olhada aí em melhores momentos, highlights e por aí vai. Você vai perceber que é um cara que traz muito das características que eu estou trazendo aqui. Deixa aí nos comentários também se você conhece alguém com esse formato de crânio, alguém parecido. Se você tem essas características, se você sente que a nuca média geralmente te dá essas capacidades que eu te falei, se é sua testa, seu topo de cabeça, né? Me fala aí também se você joga futebol. Se você quiser uma análise, solicite lá no Instagram. Vai chegar um momento que eu vou parar de analisar inscritos lá, tá? Por enquanto é possível você solicitar a análise por um certo preço, daqui a pouco o preço vai subir, mas vai chegar uma hora que eu realmente não vou poder mais atender. A demanda vai ficando muito alta, né? Então, em breve também vou analisar pessoas nas lives, né? Analisar inscritos ali. Mas, por enquanto, você ainda consegue solicitar análise no Instagram. Eu deixei o link aí também na descrição do Instagram para você conseguir ir direto para lá. É só me chamar e pedir ou clicar no link do site, né, analisandocrânios.com.br, e você vai conseguir entrar no site e solicitar a sua análise. Eu te mando aí uns 7 dias, às vezes leva 2 semanas, tá? Porque realmente a demanda está bem alta, por mais que o canal não seja muito grande, a demanda já está bem alta, porque é o primeiro canal do mundo analisando crânios. Eu estou trazendo isso para o mundo. Isso é um tipo de análise que eu estou construindo há quase 2 décadas. Você não vai encontrar nada parecido, tanto no YouTube brasileiro quanto no YouTube gringo. Provavelmente eu sou o pioneiro nisso. Um cara que está conseguindo identificar capacidades e competências, tanto físicas quanto mentais, através da estética, do design. Quero te lembrar, os animais da natureza demonstram muito de suas capacidades ali, no visual. É diferente a estética de um tigre para um guepardo. Guepardo, velocidade, percepção. Um tigre,
força bruta, uma certa velocidade, muita resistência. É como se o tigre fosse um homem de carga mesclado com velocista e o guepardo fosse velocista mesclado com maratonista. Guepardo é magrinho, né? Ele atinge velocidades absurdas correndo. Um tigre não consegue acompanhar um guepardo. Agora, se colocar um guepardo para brigar com o tigre ganha na força, porque os dois atacam de perto, né? Então, guepardo chega muito rapidamente perto do ser que ele quer atacar. O tigre, ele já meio que tenta chegar o mais perto possível para atacar, entendeu? De forma escondida, né? O tigre, ele realmente é um pouco sorrateiro. A onça é assim também. Perdão. Você vai perceber que os animais, eles são extremamente adaptativos e eles usam o que tem, né? Assim também são os seres humanos. Muito das escolhas que a gente faz na nossa vida estão baseadas na nossa zona de conforto. Se existe uma zona de conforto que faz bem para o ser humano, é trabalhar em cima do que ele já tem potencial por natureza. Muitas outras zonas de conforto aí não são boas, tá? Mas essa daqui é uma zona de conforto natural nossa. Quanto mais você descobre sua performance natural, mais você trabalha em cima daquilo, mais você consegue fazer muito com muito pouco. Um forte abraço aí, meus amigos.